Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula referente à nossa playlist de grandezas, né? Tanto a inversa quanto as diretamente proporcionais. Nas aulas anteriores a gente estudou sobre as grandezas diretamente proporcionais, chegamos a fazer exemplos e alguns exercícios práticos. Agora a gente vai começar nosso estudo sobre as grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então vem comigo, presta atenção e bora lá. O que a gente tem aqui, ó? Uma grandeza, o que quer dizer? A gente tem, como a gente viu lá nas grandezas diretamente proporcionais, a gente viu três formas de identificar se ela é diretamente proporcional. Aqui nas grandezas inversamente proporcionais não vai ser diferente. O que acontece? Ó, duas grandezas são inversamente proporcionais quando variam a uma razão inversa da outra. Mas como assim? A gente pode olhar esse exemplo aqui e a gente vai ver o primeiro exemplo do que eu quero dizer. Vem comigo então. O que a gente tem? A gente tem o seguinte. Eu tenho aqui diferentes tipos de veículo. E além de ter diferentes tipos de veículo, eu tenho a velocidade que esses veículos fazem em km por hora e o tempo que levam para percorrer a mesma distância. Então, uma bicicleta andando a 15 km por hora leva 120 minutos para fazer uma distância X. Uma moto a 30 km por hora leva 60 minutos para fazer essa mesma distância da bicicleta. E o carro andando a 60 km por hora leva meia hora para fazer a mesma distância que a moto e a bicicleta. O que a gente tem que identificar? As grandezas aqui, ó. Essa aqui é uma grandeza, velocidade, e o tempo é outra. Certo? O que acontece? Para a gente observar se elas são diretas ou inversamente proporcionais, a gente primeiro pode observar em relação ao aumento e decréscimo. A velocidade de 15 para 30 está aumentando. De 30 para 60, aumentando. E o tempo de 120 para 60 está diminuindo. E de 60 para 30, diminuindo também. Então o que a gente consegue observar? Que uma grandeza aumenta e outra diminui. Como a característica de uma é aumentar e da outra é diminuir, isso simboliza que são grandezas inversamente proporcionais. Mas a gente também pode definir o que mais? Os nossos coeficientes que a gente viu lá nas nossas grandezas diretamente proporcionais, os K's, né? Que são as razões entre os valores. Então eu vou chamar esse aqui de A e esse de B. Vou dizer que o K1 vai ser 15 divididos por 30. Eu posso dividir por 15 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 1/2. Vamos ver esse K2 aqui, ó. Vai ser 120 divididos por 60. Anulo esses caras. Isso é a mesma coisa que 12 por 6. Que é a mesma coisa que 2 divididos por 1, né? Ou 2 só. Tu consegue enxergar aqui um coeficiente é o inverso do outro, enquanto o outro é 1/2. Se eu inverter esse cara aqui, ó, eu não vou achar o K2. Então, isso já caracteriza grandezas que são inversamente proporcionais. Tá bom? Vamos voltar lá na nossa aula que eu vou formalizar um pouquinho isso contigo. Então, simbolicamente, a gente caracteriza grandezas inversamente proporcionais com essa notação. A é inversamente proporcional a B, sendo que para caracterizar alguém inversamente proporcional é 1 dividido pela grandeza que a gente tem. E a partir disso a gente pode definir o valor da nossa constante de proporcionalidade. Lá na nossa definição de diretamente proporcionais era diferente essa definição. Dá uma olhadinha lá, volta a nossa aula e dá uma olhada. E aí a partir disso a gente consegue ver se uma constante for inversa da outra, então são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Além disso, então, traduzindo tudo isso aqui para o português para ti, diz o seguinte, ó, se duas grandezas são inversamente proporcionais, quando uma cresce a uma proporção e a outra decresce a uma proporção inversa. Se isso ocorre, as duas são grandezas inversamente proporcionais.
Outra forma que a gente também pode ver, né, se uma grandeza é inversamente ou diretamente proporcional é através do estudo do gráfico. Lembra lá quando a gente estudou as grandezas diretamente proporcionais? Dá uma olhada lá na nossa aula sobre o gráfico. O gráfico das grandezas diretamente proporcionais era uma reta que começava ali no 0, 0, ali na origem, neste pontinho aqui, e ia subindo, crescendo. Já o gráfico das grandezas inversamente proporcionais, ele é caracterizado por essa curva, que decresce conforme vai passando os outros valores do eixo x, tá bom? Então isso aqui é uma terceira forma da gente avaliar se uma grandeza ela vai ser direta ou inversamente proporcional. Quando tem esse gráfico, significa que as grandezas são inversamente proporcionais, tá bom? Vamos fazer agora aqui um exercício para a gente praticar um pouquinho do que a gente acabou de aprender hoje. Vou passar aqui para a gente ver, que é esse exercício aqui, ó. Vamos usar as 3 formas que a gente aprendeu para ver, né? A gente já sabe que, como a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais, já espera-se que esse exercício seja de grandezas inversamente proporcionais. Mas vamos dar uma olhadinha, vamos juntos usar as 3 formas para a gente garantir que realmente é. Vamos lá? Então aqui, o que a gente tem? Primeiro vamos olhar em relação às grandezas. A gente tem velocidade e tempo para percorrer 240 km por hora. Se eu aumento de 60 para 80, eu tenho um aumento. De 80 para 100 eu tenho aumento. De 100 para 120 também aumentou a minha velocidade. Só que conforme a velocidade aumenta, o tempo ele está diminuindo. De 3 para 2,4 diminuiu. De 2,4 para 2 horas diminuiu também. Então aqui a gente já conseguiu ver que uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo. Isso já caracteriza uma grandeza inversamente proporcional. Mas a gente também pode analisar pelos coeficientes de proporcionalidade. Vamos lá. O K1 aqui, eu vou chamar esse cara aqui de A e esse de B. A gente vai ter 60 divididos por 80. Posso cortar esse 0 com esse 0, fica 6 divididos por 8. Posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar 3 quartos. Vamos achar aqui o valor do K2. Vai ser 4, né? Esse cara aqui vai ter que ser o A e esse o B. 4 dividido por 3, que é basicamente o inverso do K1. Enquanto o K1 é 3 quartos, o K2 é 4 dividido por 3. Então aí a gente tem mais uma característica de uma grandeza inversamente proporcional. E por fim, vamos pensar no nosso gráfico, o que pode acontecer quando a gente constrói ele. Vamos lá. Aqui nesse eixo aqui vai ser velocidade e aqui vai ser o tempo para percorrer. Então o que acontece? Ó? Quando eu ando a 60 km por hora, eu levo o total de 4 horas. Então lá no topo temos esse gráfico aqui. Quando eu ando a 80 km por hora, eu já tenho o total de 3 horas. Então já fica um pouco mais diferente o gráfico. Quando eu tenho a 100 km por hora, eu vou levar 2,4 horas. Deixa eu arrumar aqui. 2,4 horas. Quando eu tenho um total de 120 km, eu vou levar 2 horas. Então a gente consegue ver que o gráfico está apresentando um aspecto de curva descendente, que está descendo. Então isso aqui também é mais uma característica que confirma para a gente que tanto essa velocidade quanto o tempo percorrido por esses 240 km, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos fazer mais um exercício para a gente praticar bastante isso aqui e ficar bem fixado para a gente? Vamos lá. Aqui eu tenho a grandeza que são a quantidade de ganhadores na loteria e o prêmio que cada ganhador ganha. Vamos olhar aqui, ó.
Se aumenta 1 para 2, aumentou o número de ganhadores. De 2 para 3, aumentou o número de ganhadores. De 3 para 4, aumentou também o número de ganhadores. Só que conforme o número de ganhadores aumenta, ó, o valor do prêmio diminui. De 15 para 10, o prêmio diminuiu. De 10 para 7,5 milhões, o prêmio diminuiu também. Diminuiu. Então isso já nos caracteriza que são grandezas inversamente proporcionais. Mas vai que a gente não tá com o gráfico montado dessa maneira, com a tabela montada dessa maneira e tudo mais. Vamos analisar através dos coeficientes de proporcionalidade. Vamos lá. Aqui eu vou chamar esse cara de A e esse de B, consequentemente, tanto 1 quanto 30 é A e 2 e 15 são B. Então vamos lá. O K1 vai ser o A dividido pelo B. Até aí tudo bem. Já o K2 vai ser o A dividido pelo B. Se eu dividir por 15, os dois, eu vou ter 2 dividido por 1, que é obrigatoriamente o inverso do K1. Então isso também já nos caracteriza que são grandezas inversamente proporcionais. E para a gente finalizar com chave de ouro, vamos lá, vamos fazer o gráfico aqui das nossas grandezas. Vamos lá. Aqui no eixo... Peraí que eu acho que eu passei um pouquinho o limite aqui do que vocês enxergam. Foi. Aqui nesse eixo vai ser número de ganhadores. E aqui vai ser o prêmio no eixo Y. Prêmio. Então o que acontece? Se eu tenho um ganhador, eu tenho o prêmio de 30 milhões. Então, mais ou menos assim. Se eu tenho 2 ganhadores, eu tenho o quê? Eu tenho o prêmio de 15 milhões. Então, deixa eu só arrumar a posição desse 2. Eu tenho o prêmio de 2 ganhadores, 15 milhões. Se eu tenho um total de 3 ganhadores, eu tenho 10 milhões de prêmio. E se eu tenho um total de 4 ganhadores, eu vou ter um total de 7,5 milhões como prêmio. Então, juntando esses pontos, a gente consegue ver que é uma curva descendente. Tem esse aspecto de uma curva descendente, forçando bastante aqui, né? Mas essa é a ideia, certo? Então, com isso, a gente viu, né? É um assunto muito mais rápido, como a gente já viu grandezas diretamente proporcionais, essa parte das grandezas inversamente proporcionais é um pouco mais rápido porque é muito parecido. Só com esse aspecto do valor aqui das constantes de proporcionalidade serem inversas. Qualquer dúvida que tu ficou, por favor, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!